Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço pelo ar que eu respiro, pela natureza, pela brisa, né? Sempre pelas pequenas coisas que são as que mais importam. E vamos rápido porque é um tema bem longo e um tema, né, que sempre para nós estudantes da espiritualidade, lá quando a gente tá começando, é sempre vem aquela questão: por que esquecer do passado, né? Por quê? Né? O espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado com, né, as coisas que passam. Pergunta: de que maneira pode o homem ser responsável por atos que ele nem lembra, né? Kardec faz a pergunta aos espíritos, né? A resposta: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir então melhor o bem e o mal. Se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou mal, nas nossas existências anteriores, temos uma intuição. É a nossa tendência instintiva, são as reminiscências do nosso passado. Aquele vossa consciência é o desejo que abrigamos de não mais cometer aquelas faltas que a gente já tinha feito. Pergunta: nos mundos mais avançados que o nosso, onde os homens, né, não estão, né, suprimidos, né, presos por todas as necessidades físicas que nós temos aqui, eles compreendem, né, eles são mais felizes? Aí, né, a resposta é: a felicidade em geral, né, ela é relativa, né? E é preciso, né, a gente ter duas respostas, os espíritos falam. Há mundos entre aqueles que as falas, né, que o Kardec fala, cujos habitantes têm a lembrança clara das vidas passadas e precisa de suas existências. Esses, tu o compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite saborear. Mas existem outros, onde os habitantes, em que tu dizes, colocados em melhores condições do que vós, não têm menos aborrecimentos e infelicidades mesmo. Estes não apreciam sua felicidade pelo fato de que não têm lembranças de um estado ainda mais infeliz. Então, né, na casa do meu pai tem muitas moradas, já disse Jesus, em cada planeta tem uma constituição, né? Há uns planetas mais evoluídos que os espíritos lembram, em outros os espíritos não lembram, né, das vidas passadas. Vai adquirido no grau de maturidade do espírito, né? Quando ele vai podendo suportar. Às vezes a gente não aguenta nem as nossos tormentos pessoais, assim. Imagina se a gente lembrasse de outras vidas, né? Eu sempre dou aquele exemplo, né? De que às vezes a pessoa fala assim: não, por que, né, a gente não lembra? Então, assim, não, se existir outras vidas a gente ia lembrar. Mas a gente sabe que a gente tá dentro da nossa família com os nossos melhores amigos e às vezes uns não tão amigos. Aí você imagina que você vai lembrar que seu irmão, né, te matou numa outra vida, ou que você matou algum primo seu, matou, vou dar um exemplo, que a sua mãe, né, fez uma emboscada para você. Se você se lembrasse disso, você ia conseguir sobreviver, suportar, olhar na cara da sua mãe assim o dia todo? Essa questão que a gente levanta, porque a gente sabe que hoje a gente está no nível de evolução e a gente anteriormente, né, não estava tão evoluído. E se a gente faz, hoje a gente vê nas famílias às vezes brigas e discórdias e às vezes intrigas grandes, né, traições. Imagina, há 200, 300 anos atrás, quanto não era pior. Imagina se você lembrasse disso, se você lembrasse da pessoa te matando, você não ia conseguir às vezes. Porque às vezes é quando vê a sua esposa, você nem... Porque Deus reúne a gente para quitar aqueles débitos. Aquela antipatia faz não você estar junto. E é por isso que a gente não lembra. A lembrança das nossas individualidades anteriores seriam inconvenientes graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar extraordinariamente. Em outros casos, exaltar o nosso orgulho, né? Imagina, você foi um rei. Aí nessa vida aqui você não tem nada. Se você se lembrasse, você ia querer que todo mundo te tratasse como um rei, né? Porque eu fui, sei lá, tem inúmeros casos assim de imperadores. E assim você tem que esquecer para você experimentar novas experiências, como eu sempre falo. Se você viveu a existência como homem, você tem certas questões. Depois você vive como, né, mulher, você tem outras vivências. Você vive como rico, você tem outras experiências. Você vive como pobre, tem outras experiências, entendeu? Certas pessoas creem, têm uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se apresenta, né, como uma imagem fugida, né, ela é uma coisa no sonho, e vão reter essa ideia. Ela não é uma ilusão? A resposta é:
algumas vezes, né, a lembrança das vidas passadas é real, mas frequentemente é uma ilusão, contra a qual é preciso, né, se colocar em prontidão e em guarda, porque pode ser um efeito da nossa imaginação, né? Até eu lembro que muitos livros que nem a gente vê, mas o Saulo, né, Saulo Caldeirão, ele fala que isso acho que é normal, até o nosso próprio ego, a gente fica imaginando que ele foi no centro espírita, aí falaram, não, que ele era um deus egito lá das pirâmides, né, daqueles imperadores, e aí acaba que aí você vai criando uma noia porque alguém fala aquilo pra você, você, não, mas eu sou mesmo. E aí aquilo acaba te deslumbrando e não é. É que nem às vezes eu sempre comento com a mãe, às vezes a gente pensa, não, eu era muito rico na próxima vida. Aí fala, a população, a parcela maior, gigantesca, era de escravos e pobres, né? Às vezes a gente imagina que era rico, né? Eu não, eu sou uma grande. A gente era tudo escravo, assim, 99%, né? Porque a gente lembra, tinha uma pessoa lá, um casal, né, de brancos ricos e milhares de escravos. E, né, imagina, a probabilidade de você ser um grande barão, uma baronesa, é muito baixa, entendeu? E aí, ele até, o Saulo sempre fala, ninguém fala pra você que você é o Zé da esquina ali que morreu quando tropeçou numa pedra e caiu. E é verdade, sempre, né, a gente tem que estar sempre atento, o livro do Espírito sempre fala, né, a nossa imaginação, ou não acreditar no que os outros falam sempre. Porque às vezes, né, a gente se deslumbra e não é tudo aquilo. Né? A gente tem que pensar no futuro, em evoluir, em buscar ser melhor. É isso que a gente tem que pensar. Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente as lembranças de suas experiências anteriores, como um véu que oculta. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, né, e pode ser revelada a certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade dos espíritos, né, de Deus, que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para a curiosidade. Se um homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero, né, é as faltas que ele era culpado, né, e qual é o seu caráter dominante. Basta ele estudar as tendências que ele tem, aqueles pensamentos que a gente tem, as nossas atitudes no hoje refletem, né, o nosso passado. Assim, alguém será castigado no orgulho pela humilhação, né, numa existência subalterna. O rico, né, ele vai na miséria. O que foi duro com os outros, ele vai sofrer essa dureza, né? Pela escravidão, aqui dá o exemplo. O mau filho, pela ingratidão dos seus filhos. Aquele que é preguiçoso, ele vai sofrer o trabalho forçado. E assim, né? Vai se adaptando. As encarnações, elas são feitas para nos modelar, né? Pra gente se tornar que nem um diamante, né? Ele é uma pedra. Né? Ali dentro tem um diamante, mas até chegar você tem que serrando, cortando, lapidando, né? Lapidando, e é assim que nós somos. Nós temos que... É difícil, mas todo dia tentar ser melhor do que ontem. Não é fácil, né? Às vezes parece que você dá 2 passos e anda volta 10, mas a gente tem que tentar. O importante é tentar. Por isso que a página é Tentando Ser Espírito. O diferencial é sempre tentar. A gente às vezes não consegue, mas é importante não desistir, tentar. Seja aquilo que a gente tem que fazer, seja numa área, seja numa... A gente sempre tentar melhorar. Sempre. É isso, um grande abraço. Fiquem com Deus.